Olá pessoal, meu nome é Isaac Sampaio, do canal Direito na Ponta da Língua, e hoje vamos falar do contrato de jogo e aposta. Bom, antes de analisarmos as suas características, é importante frisar que há uma distinção entre esses termos, pois, apesar do legislador ter contemplado o jogo e a aposta em um mesmo contrato, há uma distinção. E para isso, primeiramente, vamos a uma cidade no interior de Pernambuco saber o que a população sabe a respeito do tema. Boa tarde, nós somos do canal Direito na Ponta da Língua e queria saber de você o que é que você entende sobre a diferença entre o jogo e a aposta. Boa tarde, meu nome é Ricardo Pessoa. O que eu tenho a dizer sobre a diferença de aposta e jogo é que jogos são uma competição entre duas ou mais três pessoas que pode ser influenciada durante a competição. Já a aposta é um contrato que faz entre duas ou três também, quatro pessoas, só que nela eles vão tentar a sorte, que não pode ser influenciada, apenas vão torcer pela opinião de cada um. E o que é que você entende sobre o contrato de jogo e aposta? Como eu disse agora, o contrato do jogo, eles vão fazer apenas a competição entre eles. Eles mesmos podem lutar por cada um na competição. Eles vão fazer a opinião deles mesmos, um contra o outro. Já na aposta, eles vão torcer pela sorte da opinião por outras pessoas, não pela dele mesmo. Boa tarde, a gente é do canal Direito na Ponta da Língua e queria saber do senhor o que é que o senhor entende sobre a diferença entre o jogo e a aposta. Cara, um jogo, vou dar um exemplo aqui de um jogo de sinuca. Você precisa de uma certa habilidade para poder ganhar. Já uma aposta, eu acho que vai depender de uma sorte, porque você não sabe o certo em que vai dar. E em relação ao contrato de jogo e aposta, o que é que você entende? Eu acho que é um contrato de boca a boca, mas também não tem uma certa garantia. Boa tarde, nós somos do Direito na Ponta da Língua e queria saber do senhor o que é que o senhor entende sobre a diferença entre o jogo e a aposta. Boa tarde. Aqui a participação das pessoas que vêm jogar vai depender das pessoas, né? A sorte é quem vai dizer se o cara tem a sorte de ganhar ou se não, né? Então a diferença do jogo... A diferença do jogo é a aposta, né? Bem, como vocês perceberam, parte da população comum não soube discorrer bem a respeito do tema, com exceção do estudante de Direito Gustavo Freire, que elencou algumas características importantes que vou discorrer agora. A principal diferença entre o jogo e a aposta está ligada à participação do acontecimento, na realização do acontecimento, no qual podemos definir o jogo como o ajuste em que duas ou mais pessoas participam na realização do acontecimento, em que se obrigam a pagar aquele que obtiver o melhor resultado. Resultado este está atrelado diretamente à área, à sorte, e à habilidade do jogador, seja uma habilidade cognitiva, uma habilidade física. A exemplo, posso citar o poker, que o jogador tem que ter uma mão boa, a sorte, e tem que ter uma habilidade cognitiva, saber a hora de parar, saber mentir em certas ocasiões, fingir certos gestos. E também podemos citar o que o estudante falou, que é a sinuca, onde o jogador terá que ter uma habilidade física. Já a aposta podemos definir como o ajuste em que duas ou mais pessoas não participam do acontecimento, ou seja, mediante um conflito de opiniões, o parte terá que pagar aquela opinião que se provar verdadeira, a depender diretamente da área, depende exclusivamente da área, da sorte. Um exemplo, posso citar os dados, jogos de azar, em que o jogador não terá uma incidência diretamente no acontecimento.
E diante disto, podemos perceber que os acontecimentos são incertos. E diante de acontecimentos incertos, podemos concluir que o contrato é um contrato aleatório, um contrato bilateral oneroso, em que pelo menos uma das partes não poderá antever as vantagens que terá por meio da sua prestação. Ou seja, vai depender de um fato em futuro imprevisível. Enfim, não tão importante, vamos tratar do tema em que os doutrinadores elencaram 3 classificações para o contrato de jogo e aposta, também conhecido como espécies do contrato de jogo e aposta. Estas são: a primeira são os proibidos ou ilícitos. São aquelas que estão tipificadas no Código, porém com contravenção penal, proibidos pela legislação brasileira. A exemplo, eu posso citar o jogo do bicho, a exemplo, os jogos de azar em geral, aqueles que dependem exclusivamente da alha, da sorte. São jogos que geram onerosidade para os jogadores. Em segundo lugar, são os jogos tolerados. São jogos lícitos, porém não estão tipificados no Código, mas estes dependem, além da sorte, também tem a questão da habilidade intelectiva, habilidade física, como já foi citado. Posso citar alguns exemplos a mais, como o xadrez, o tênis, o golfe. São jogos que geram obrigação natural, ou seja, não é atrelado a uma questão civil, e sim uma obrigação natural, uma obrigação que vai de um decoro moral. Se o indivíduo quiser pagar, ele paga, por uma questão de moral. Se não, ele não tem dever nenhum judicialmente de pagar, mas ele tem aquele dever moral. E a parte e o credor não poderá exigir o pagamento judicialmente. E por último, eu quero citar a espécie de contrato dos permitidos. São aqueles que estão tipificados também no Código, mas são de regulamentação do Estado, do governo. Posso citar os jogos de lotéricas, a corrida de cavalo, regulamentada pelo Estado. Eles estão elencados no artigo 814, parágrafo 2º e 3º, no qual, diante das tipificações dos tipos, a União pode exigir judicialmente o adimplemento da dívida, ao contrário dos jogos tolerados, de espécies toleradas. E por último, fazendo um resumo do tema, como já foi citado, a natureza jurídica do contrato de jogo e aposta, ela é um contrato aleatório, ou seja, bilateral, oneroso, que depende da área, e consensual. Vai de um acordo de acordo com as partes. Há um consenso entre as partes. Enfim, este foi um trabalho realizado pela minha equipe, que teve uma grande participação em relação à fomentação do meu texto, ao auxílio na gravação. E, por fim, eu queria agradecer ao professor Wesley,